Boa tarde, professor. Boa tarde, amigos. Eu vou demonstrar a minha implementação da atividade prática 3, que seria o desafio é criar uma API RESTful de gerenciamento de carteira de investimentos. Essa implementação seguiu os requisitos técnicos, né, de Java 17 com Spring Boot, Spring Data JPA com banco relacional. Eu utilizei o PostgreSQL e o Docker com Docker. Eu também utilizei DTOS para entrada e saída de dados. E a arquitetura que eu defini foi como pedida com controller, serviço, repositório e model. A primeira parte do desenvolvimento foi criar o nosso arquivo Docker para poder criar a imagem do banco de dados, né, do PostgreSQL. A segunda parte foi criar o nosso arquivo SQL para poder criar o nosso banco de dados. Depois, a terceira etapa foi poder modificar o nosso arquivo .properties. Aqui a gente setou onde que o servidor vai estar rodando, então na porta 3000. A gente configurou o banco de dados, né? Então a gente passou o usuário, a senha, colocou para ele poder atualizar. Então, com todas essas configurações prontas, a gente pode continuar o processo de desenvolvimento. Então podemos visualizar a estrutura de pastas, né? Então temos o controller, temos o converter, o domínio, os casos de usos, os DTOs para entrada e saída, o enum, o exception para tratamento de erro, o model, né, que é a nossa entidade, também temos o domínio, o nosso model e nosso serviço. Então vou demonstrar uma passada rápida no controle, só para demonstrar que ele segue os nossos todos os requisitos funcionais, né? Então, por exemplo, aqui, barra sumário, ele vai trazer para a gente um resumo da nossa carteira, né? Também temos o post, a gente pode criar um investimento. Um get, ele vai listar todos os investimentos. Ele vai listar o outro get por type, ele vai listar somente por um tipo específico de investimento. Esse vai deletar por ID. Esse vai atualizar o investimento por ID. E o último que a gente vai poder setar o nosso preço de venda, ele vai trazer para a gente como resposta se o investimento está com lucro ou prejuízo. Então, para a gente poder começar o teste, a gente vai testar o endpoint para a gente poder criar um investimento. Então, se a gente vir aqui no DTO para criar um investimento, a gente precisa do quê? A gente precisa do tipo do investimento, do símbolo, da quantidade e do preço. Então, a gente pode vir aqui no enum, do tipo de investimento, a gente tem o tipo ação, cripto, fundos e rendimento físico. Porém, eu não consegui achar uma API externa que me devolvesse todos os valores, né, para ação, cripto, fundos e rendimento fixo. Porém, eu achei uma API para ação que me retornava os valores de uma determinada ação. Também consegui achar uma API para cripto para retornar um valor de uma determinada criptomoeda. Então eu consegui implementar. Então são essas duas API que eu usei para... Essa primeira foi para criptomoeda e essa segunda foi para ação. Então a gente pode testar, por exemplo. Então, para ação em criptomoeda eu não preciso passar o preço de compra. Tudo que eu tenho que passar é o tipo, o símbolo, a quantidade e o preço não precisa. Então vamos aqui no nosso endpoint, no nosso Postman. Então, cripto, do tipo Ethereum, e a quantidade que eu quero comprar dessa criptomoeda. Então, eu vou comprar 10 criptomoedas do tipo Ethereum. Isso. Vamos dar um send no nosso localhost 3000/investimentos, do tipo post. Então, o que ele me devolve? Ele me devolve o ID. Então, 200, que significa que foi salvo com sucesso. Ele me devolve o ID. Ethereum, a quantidade, que foi 10, o preço, então, o preço de cada um vale 22.800, a data que eu comprei, certo? E o meu investimento inicial, que foi, multipliquei o valor
do preço por 10, que foi a quantidade que eu comprei. E também me devolveu o que? O preço de venda está nu, o status, se deu lucro ou perda está nu também, e o vencimento final. Isso aqui a gente vai conseguir ver quando a gente for atualizar o nosso investimento. Então a gente pode fazer mais um teste, por exemplo, com criptomoeda do tipo Bitcoin. Então vai ser BTC. Eu vou comprar 5 criptomoedas. Então vou dar um send. Ele me devolve o ID, o tipo, o símbolo, né, a quantidade, o valor de cada criptomoeda, né, a data da compra e o meu investimento inicial. Esse investimento inicial é o quê? É o valor de cada moeda multiplicado pela quantidade. Então vamos fazer mais um exemplo, que é o exemplo que está nos requisitos funcionais. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar ação. Vai ser uma ação. Vai ser do tipo Banco do Brasil. Então, BAS3. A quantidade que eu vou comprar, maiúsculo. Eu vou comprar 20 quantidades dessa ação. Então, vou dar um send. Ele me retorna o quê? Ele me retorna o ID, o tipo, que é uma ação, o símbolo, né? A quantidade, o preço. O preço dessa ação, então cada ação custa R$19, quase 20, arredondando. Então, a data da compra, meu investimento inicial. Então, só demonstrando, então, quando eu vou criar um investimento, eu tenho aqui minhas validações, né? Por exemplo, como é que eu calculo meu investimento inicial, né? Eu pego a quantidade e multiplico pelo preço. Também temos minhas validações aqui, simples, por exemplo, não pode ser nulo, não pode ser vazio, a quantidade não pode ser menor ou igual a zero. Então, por exemplo, no meu serviço, quando eu vou criar um investimento, eu verifico que se é ação, se for ação, eu seto o preço da minha API. Se for cripto, eu seto o preço da minha API também. Mas se não for, eu pego o preço, eu capturo o preço que veio do meu JSON. Então, eu pego o meu investimento do MIN, né, e faço a validação. Depois que eu fiz essa validação, eu calculo meu investimento inicial. Depois, eu pego esse domínio, converto para modelo e salvo no meu banco de dados. Então, eu posso fazer uma pequena validação aqui, por exemplo, a quantidade não pode ser menor ou igual a zero. Então, por exemplo, quantidade menor ou igual a 5. Então, não pode aceitar. Então, se eu fizer um send, ele me informa que não pode ser menor que zero, né? Então, tem essas pequenas validações também no nosso código. Então, ok. Então, o nosso primeiro requisito funcional funciona, que é o cadastrar investimento. Então, o segundo requisito funcional é listar todos os investimentos, né? Então, a gente tem o nosso controller, que é responsável por listar todos esses investimentos, que é o get. Ele vai listar todos os investimentos através da rota /investimentos. Então, a gente pode acessar o nosso Postman e vir no get. Então, essa rota vai listar todos os investimentos para a gente. Então, se eu fizer um send, ele retorna todos os investimentos que foram salvos no nosso banco de dados, né? Então, quantos investimentos a gente tem? A gente tem 1, 2, 3, 4. A gente tem do fundo, do tipo ação, que é do Banco do Brasil, cripto também, que é o Bitcoin, e cripto também, que é o Ethereum. Então, já mostramos que funciona o cadastrar e o listar todos. Então, o próximo seria filtrar por um tipo específico de investimento específico. Então, a gente pode acessar o nosso controle. Então, a gente tem aqui o get por tipo. Então, a gente pode acessar o nosso Postman. Então, vai ser um get /type. Então, eu posso acessar o tipo ação.
ele me devolve todos os tipos. Então, eu tenho o Banco do Brasil. Então, poderia ser fundos. Ele me devolve o do tipo caixa. Esse é o... Esse caixa aqui foi só para... É porque eu não conheço um fundo. Mas, vamos ver. Então, temos o type cripto. Então, a gente tem o Ethereum e a gente também tem o Bitcoin. Então, beleza. Então, a gente consegue cadastrar um novo ativo na carteira, a gente consegue listar todos esses ativos, todos esses investimentos, a gente consegue filtrar por um tipo específico. Então, o próximo passo seria atualizar o ativo seguindo os requisitos funcionais. Então, a gente pode vir no nosso código, então, no DTO, o que a gente pode atualizar? DTO de investimento. A gente pode atualizar a quantidade e o preço de compra. Então, a gente pode vir no nosso controle, que tem um método específico para isso. A única diferença é que o nosso ID vai vir pelo body, né? Vai vir pelo corpo da requisição, pelo nosso JSON. Então, a gente pode vir no nosso Postman. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um ID. Então, a gente listou todos que estão no nosso base de dados. Então, vamos escolher um específico. Então, vamos pegar esse ação do Banco do Brasil. Então, a gente precisa de um ID. Então, só para relembrar, então a ação do Banco do Brasil, a quantidade que a gente comprou foi 20, cada preço de cada ação foi arredondar para 20 também, e o nosso investimento inicial foi 396, deu um branco. 396. Então a gente vai atualizar. O que a gente precisa? A gente precisa de um ID. A gente precisa da nossa nova quantidade. Então se eu comprei 20, eu vou comprar 50 agora. Se o preço inicial foi 20, eu vou colocar 10. O preço inicial agora vai ser 10. Então, o investimento inicial foi 396. Então, se eu atualizar agora, ele me devolve o DTO, certo? Então, com status 200. Mas se eu fizer um get no nosso Banco do Brasil, a nossa quantidade agora é 50, o preço é 10 de cada ação e o nosso investimento inicial foi 500. Ou seja, o que é atualizado? A nossa quantidade, o preço inicial e o investimento inicial. O preço de compra e o investimento inicial. Então, a gente pode atualizar agora também da caixa. Vamos atualizar da caixa. Vou pedir um ID. Na nossa caixa de fundo caixa, a gente comprou 20. Então, a gente vai comprar 100 agora. O preço inicial foi 10. Então, a gente vai comprar por metade do preço. A gente vai comprar por 5. Então, o nosso investimento inicial foi 200. Então, vamos atualizar. Ok, status 200. Então, se a gente fizer um get, fundo caixa, a gente comprou 100. O preço foi 5 e nosso investimento inicial foi 500. É só válido demonstrar também que quando a gente edita, também tem um caso de uso aqui simples, onde a gente pode atualizar o investimento inicial, certo? A gente valida a quantidade, o preço também. Essas regrinhas básicas. E a gente também tem um aqui que vai calcular o lucro ou o prejuízo, que a gente vai usar quando a gente for vender alguma ação. Ok, então o próximo passo após atualizar seria remover um investimento da carteira. Então, a gente tem um controle específico para isso, né? Então a gente pode vir em controle e temos aqui um delete por ID. Então a gente pode vir acessar o nosso Postman e
temos aqui a nossa rota, né? Então, por exemplo, vou apagar esse ID que está aqui. Vou fazer um get no nosso banco de dados para a gente ver todos os nossos investimentos. Então, o que eu posso pegar? O último, vou pegar o fundo da caixa. Então, vou setar o ID aqui. Vou fazer um send. Então, ele me devolve o DTO com status 200. Então, ele foi excluído com sucesso. Então, se a gente fizer um get para recuperar todos, o tipo fundo já não está presente na nossa base de dados. Após remover um ativo da carteira, o próximo passo é fazer o resumo da carteira. Então, eu vou mostrar o meu repositório para mostrar os métodos que eu utilizei para poder obter essa saída. Então, no repositório, primeiro eu criei um método com uma query que ele vai somar, vai fazer a soma de todos os investimentos iniciais. Esse segundo método, ele possui uma query que ele vai contar cada investimento na minha base de dados. Então, qual que seria a resposta? Né? Seria essa. O primeiro seria o total investido, né? Então ele faz a soma de cada investimento inicial. Então, esse primeiro aqui ele faz a soma de todos os investimentos iniciais da minha base de dados, para poder ter o total investido. Esse segundo método, ele faz a conta, ele conta cada investimento inicial, cada investimento que eu tenho na minha base de dados. Então, e esse segundo método, ele agrupa cada investimento por tipo e depois ele faz a somatória do investimento inicial de cada tipo. Então a gente pode acessar o nosso controle, que vai ter um método responsável por isso. Ele vai trazer o nosso resumo da nossa carteira. Então a gente pode acessar o Postman. Então vai ser um get / sumário. Então, como resposta, ele trouxe o total investido na nossa carteira, a quantidade de investimento. Então, a gente tem ação e cripto. E o total, a quantidade de investimentos que a gente tem na carteira, que é 3. E a quantidade de investimento por ação, né? Então, por ação a gente tem 500. E por cripto a gente tem esse valor. Então, se a gente fizer um get, vamos fazer um get aqui para listar tudo, a gente tem 3 investimentos na nossa carteira. Somente 3. 2 do tipo cripto. Então, está correto a nossa saída. Então, a gente consegue cadastrar um investimento, listar todos os investimentos, filtrar um investimento pelo tipo, atualizar esse investimento pelo ID, remover um ativo, remover um investimento da carteira, e a gente consegue fazer um resumo dessa carteira. Então, todos os requisitos funcionais estão presentes no código. O próximo que eu criei é poder visualizar se esse investimento, caso eu venda, ele vai me dar lucro ou prejuízo. Então, o que eu fiz, né? Eu criei um DTO que ele vai que eu vou simular uma venda de um investimento, né? Então, eu recebo um ID, o preço de venda e a quantidade. Então, lembrando, tem aquelas regrinhas básicas. Por exemplo, eu não posso vender mais do que eu tenho na minha base de dados. Então, eu faço essa validação aqui nesse método, que ele é responsável por fazer esse cálculo se eu estou no lucro ou no prejuízo. Então, lembrando que essa informação vem do body e a quantidade vendida e o preço de venda vai vir do meu body e meu investimento inicial vai vir no meu banco de dados. Então, eu faço essas verificações básicas, eu calculo se eu estou no lucro ou no prejuízo. Então, o que eu tenho nessa variável for maior ou igual que o meu inicial investimento, significa que eu estou no lucro. Se não, significa que eu estou no prejuízo. Aqui eu seto. Então, significa o quê? Se essa variável aqui for maior, for positiva, significa que eu estou no lucro, né? Se for negativo, significa que eu estou no prejuízo. E meu final investimento
vai ser o quê? Vai ser o que eu consegui vender, né? Então, beleza. Então, vamos simular uma venda de um investimento nosso. Então, a gente vai vir aqui no nosso controller e temos uma rota put barra sale. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um ID, né? Então, vamos vir aqui, vamos selecionar um para a gente atualizar. Então, vamos atualizar aqui a ação do Banco do Brasil. Então, a gente vai pegar esse ID. O que a gente precisa aqui no nosso DTO, né? A gente precisa de um preço de venda, sale price, e a quantidade, né? Sale price, preço de venda, né? Então, se a gente comprou, a gente tem 50 ações e a gente comprou por R$10, a gente vai vender por 15. Vai vender 15 por... A gente comprou 50 ações por R$10, então a gente vai vender aqui 30 ações. Só lembrando que eu não posso... Então, tem aquela regrinha, né? Eu não posso comprar mais do que eu tenho. Então, vamos verificar se está funcionando. Então, se eu tenho 50 ações, vamos tentar comprar 55, vender 55. Não posso. Então, eu posso comprar, vamos vender aqui 30. Vamos vender 30, vamos vender 25. Vamos vender 25 ações do Banco do Brasil. Então, vamos dar um put. Ele devolve para mim os dados. Então, significa o quê? Se eu vendi 25 ações, então na minha base de dados agora se eu tinha 50 ações e vendi 25, agora eu só tenho 25. O preço de compra foi 10. Meu inicial investimento, a data foi essa data. Meu inicial investimento foi 500. Eu vendi cada ação minha por R$15. Significa que eu estou no prejuízo. Por quê? Porque meu final investimento foi 375. Então, meu status aqui, né? Eu estou no prejuízo de menos 125. Se a gente fizer um get, agora em todos, agora aparecem os dados para a gente, né? Então, vamos demonstrar mais uma vez com a criptomoeda. A gente precisa de um ID, certo? Então, eu comprei, tenho 5 quantidades do meu Bitcoin por esse preço, certo? Então, vou copiar esse preço aqui. Meu preço de venda vai ser o quê? Eu vou duplicar aqui, vou colocar 8, só para ficar positivo. Quantas ações eu tenho? Eu tenho 5 ações. Então, eu vou vender 4 para ficar só com uma. Então, vamos atualizar. Então, significa o quê? Que eu estou positivo agora. Então, me sobrou uma ação do Bitcoin, do criptomoeda. Meu preço de compra foi esse. A data de compra foi esse. E meu inicial investimento, né? Que foi esse valor multiplicado por 5. Eu consegui vender, né, nossa emulação, eu consegui vender cada Bitcoin, no caso, por esse valor. Então, eu vendi 4 Bitcoin multiplicado por esse valor. Meu status é lucro, né? Então, eu consegui vender 4 vezes esse valor, que me deu esse valor aqui, né? Então, eu estou no lucro de esse valor. Então, nesse caso, a gente conseguiu simular um lucro vendendo um investimento. Então, a gente conseguiu simular um lucro e uma perda também. Então, a gente pode fazer o get, né? Agora, a gente pode simular o get aqui, get por tudo. Então, a gente tem aqui nosso Bitcoin. A gente só nos restou um Bitcoin, né? Então, a gente tem o preço de compra, a data de compra, o investimento inicial que a gente teve, o preço de venda de cada Bitcoin, o status, né? Que a gente está no lucro, a gente conseguiu esse valor vendendo nossos 4 Bitcoin. E o que a gente conseguiu, né? Que é o quê? É um investimento final
subtraído pelo investimento inicial. Assim eu termino minha apresentação e agradeço ao professor Fernando pelas aulas durante o período e meus amigos pela companhia. Muito obrigado. Fica aqui também meu pedido de desculpa. Agora editando o vídeo eu percebi que eu ultrapassei muito o tempo limite do vídeo. Eu acredito que, como eu demonstrei muito código, né, muita regra de negócio e estou utilizando o Postman para testar a API, eu ultrapassei muito o tempo do vídeo. Fica aqui meu pedido de desculpa.